Homicídio, artigo 121, no direito penal, é o mais cobrado nas provas de concursos públicos. Eu sei que você já fez questão sobre homicídio, eu sei que você também já errou. Normal errar isso, porque tem muitas nuances e a gente sempre cai nessa. Não, homicídio eu sei, mas quando cai na prova, a gente sabe que não sabe mesmo. E por isso que nós estamos aqui para destrinchar, para nós desfragmentarmos o artigo 121, para que você não fique na hora da prova, mas será que eu sei? Será que eu não sei? Ou isso aqui é causa de aumento ou causa de diminuição? Isso aqui é qualificador? O que é isso? Então esse é um ponto crucial. Então esse é o nosso quadro, é o nosso... E como guia dos leigos, nós vamos destrinchar, desfragmentar o artigo 121. E aqui, nesse nosso formato, você vai descobrir se você tem alguma lacuna de compreensão ou lacuna de conhecimento. A gente vai destrinchar aqui a lei, a gente vai falar sobre a jurisprudência, vamos falar sobre a doutrina, aqueles pontos que são mais cobrados nos concursos públicos e vão ser ainda muito cobrados nos concursos públicos de 2025. Então, se você quer, literalmente, aprender esses temas, você vai conferir comigo aqui até o final do vídeo. Nós vamos passar do básico até o avançado no crime de homicídio, tá beleza? Bom, tratando sobre crimes de homicídio, qual que é o nosso ponto inicial de partida? Esse daqui, olha, o conceito e a forma de homicídio simples. Tá, mas o que seria? A partir da forma básica do homicídio simples, nós tiramos o dolo eventual, tiramos o dolo direto, nós tiramos as formas. Lá no artigo 121 fala assim, matará alguém. Tá, mas esse é o tipo penal básico, a partir dele nós podemos fazer outras coisas, tá bom? Só que o principal aqui que nós temos que entender é isso daqui, olha. A diferença prática entre dolo direto e dolo indireto. Ou seja, dolo eventual e dolo direto. Aqui eu trouxe uma explicação simples e básica para vocês entenderem. Lembrando que isso aqui, nós vamos construindo, esse guia dos leigos exatamente por isso, é um guia que nós vamos construindo o nosso próprio estudo aqui. Eu vou construindo com vocês cada detalhe do estudo, para que lá no final vocês tenham um arcabouço aí de disciplina ou disciplinar que dê para você fazer qualquer questão de concurso público, tá? Lembrando também que eu vou disponibilizar esse material aqui lá eu ia falar na plataforma da mentoria aqui, eu dou para os mentorados, mentoria MAG, mas não, vai ser aqui no nosso canal, aqui na descrição, que vai estar esse link, é só você acessar lá e baixar, ficar à vontade. Mas vamos lá, pessoal, o que seria dolo direto? O dolo direto é aquele dolo que eu quero o resultado. Não, eu quero atirar para matar. Esse é o dolo direto. E o dolo eventual? Eu não me importo com o resultado, não me importo com o que vai acontecer, que se dane. Eu dirijo a 200 km por hora, eu dou tiro pro alto, eu não quero nem saber. Isso não importa para mim. E aqui que mora grande parte das perguntas simples, tá? Perguntas simples que perguntam, né? Eles dão um caso e perguntam, isso é dolo direto? Isso é dolo eventual? Lembrando que, pessoal, sobre dolo direto, dolo eventual, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, culpa consciente, culpa inconsciente, a gente vai falar disso em outro vídeo, tá bom? Se eu já tiver gravado outro vídeo, eu vou deixar no card aqui. Se não, você aguarda aí que vai aparecer. Provavelmente vai ser o nosso próximo tópico. Beleza, falamos sobre o homicídio simples, tá? A pena dele é uma pena base de homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. E a partir dali, o direito ele vai mediando as penas, tá bom? Vamos lá. Depois do homicídio simples, o nosso outro homicídio que a gente vai falar, outra forma é essa daqui, a forma privilegiada, o homicídio privilegiado. O que seria homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado nada mais é do que uma forma atenuada ou diminuída. É uma forma que fala assim, olha, a lei fala assim, olha, você cometeu o crime, mas eu te entendo, eu te compreendo, eu sei por que você cometeu esse crime. E é para isso que serve o homicídio privilegiado. Só que é o seguinte, quais são as formas que podem levar um homicídio a ser privilegiado? O primeiro é essa daqui, que nós vamos destrinchar ela. Eu tô falando que nós vamos desfragmentar. Então vamos lá. Motivo de relevante valor social ou moral. O que seria valor social? Gente, o valor social é aquilo que está ligado aos interesses coletivos, à defesa da sociedade, aquilo que afeta a todos. E o que seria valor moral? O valor moral é coisa individual. Olha isso aqui que eu deixei para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui e vou
correr a tela. Então, o valor social é relacionado aos valores sociais, defesa da sociedade, ao pai que mata o traficante, que aliciava o filho, que aliciava as pessoas, que vendia drogas para todo mundo. Esse é um valor social. Não quer dizer que ele vai ficar sem pena, mas que vai ser um privilégio, que a justiça fala assim, ai, rapaz, eu te entendo. Eu não mataria, mas eu te entendo. Então, e também tem o valor moral, que é aquele relacionado aos princípios éticos individuais, sentimentos pessoais, tá? Aquilo que é certo e errado pra mim. Aí eu tenho que provar lá, porque esse é um sentimento meu, individual, certo pra mim. E isso faz com que o homicídio seja privilegiado. Por exemplo, aquele pai que mata o estuprador da filha, isso é um tipo de privilégio. Outro formato que pode levar ao privilégio também é sobre o domínio de violenta emoção. Certo, pessoal? Tá, o que seria emoção? Emoção é o que, na verdade? No frigir dos ovos, o que é emoção? Eu vou mostrar para vocês o que é emoção. Tá aqui, olha. A emoção e os seus elementos essenciais. Bom, a emoção é aquela forte, aquela questão do sentimento forte e avassalador. Ódio é uma emoção. O desespero, a raiva, aquela raiva intensa, tá? É uma emoção. Inclusive, tem casos, pessoal, que a pessoa com uma raiva intensa e avassalador, aquele sentimento intenso, ele pode se tornar até uma pessoa mais forte, tá? Isso é por causa do nosso sistema simpático, tá? Isso aí é aula de neurociência que a gente discute aqui no canal. Só você procurar aí. Vamos lá. E também a injusta provocação, sob domínio de violenta emoção, depois de injusta provocação da vítima, e tem que ser imediato. Mas vamos por partes, igual o Jack. Injusta provocação. A vítima provocou injustamente o agente. Essa injusta provocação, ela tem que ser ilícita? Não. Não. Porque a gente vai cair, se for uma provocação ilícita, vamos supor que o agente vem me provocar com a faca, na facada. Isso é uma provocação ilícita. No caso, eu posso agir até de legítima defesa. No caso da injusta provocação, é uma provocação que não tem justiça nenhuma, sabe? Que é quase um injusto civil, entendeu? Que não tem ligação com o ilícito penal. Tá? Então não precisa ser uma ilicitude. Outra coisa, essa violenta emoção, ela tem que ser imediata. A doutrina é sólida quanto a isso, tá? Essa emoção, ela tem que ser imediata, quase instantânea, para evitar o quê? O crime premeditado. O cara fala assim, não, deixa, ele me estressou lá no bar, tá, beleza, ele me humilhou lá no bar, o que eu vou fazer? Eu vou lá em casa, vou buscar minha arma, vou buscar minha faca e vou esfaquear ele. Vou atirar nele, na frente do bar. Aí o cara vai querer que o juiz reduza a pena. Não vai ter isso. Não vai poder. Porque esse é o nosso próximo ponto. O juiz, ele pode reduzir a pena de um sexto a um terço, tá? De um sexto a um terço. Esse pode, tá? O juiz pode ou ele deve? Gente, isso é um direito subjetivo, tá bom? Do autor, do réu. Existem algumas discussões aí nesse ponto, mas se há realmente os elementos essenciais ali da violenta emoção, o juiz ele tem o dever de reduzir a pena, ele tem um dever de reduzir. Agora, o quanto de um sexto a um terço, vai depender de como é que foi essa violenta emoção, vai depender da tua atitude do agente, vai depender disso tudo. Tá? Então, só para você não ficar perdido aí, tá bom? Beleza. E agora? Esse crime não é considerado hediondo. Ah, sim, porque nós temos a lei de crimes hediondos, a lei 8.072, que ela traz um rol de todos os crimes hediondos. E o crime privilegiado, o homicídio privilegiado, não tá lá. Vem aqui. Pode ter crime qualificado? O homicídio qualificado ele é hediondo, tá bom? Mas pode ter o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Pode. Ele não é hediondo. Por mais que isso seja uma bosteira, né? Uma besteira com bosta, né? É uma besteira. Isso daí, pessoal, cai em prova. Cai em prova, essa bosteira. Cai em prova. Não tem jeito. Cai e o aluno acaba errando, acaba se confundindo, como eu acabei de confundir com besteira com bosta. Mas enfim. Desconsidera isso e presta atenção na aula. Agora, qual que é a outra forma do homicídio? A outra forma é a forma qualificada.
O homicídio qualificado, gente, ele tem várias nuances e ele é muito cobrado. Não tanto quanto o próximo que a gente vai falar, mas ele é muito cobrado. O examinador, ele gosta de vir confundir a sua cabeça com das qualificadoras com as causas de aumento. Ele tenta fazer esse jogo, mas se você tiver essa estrutura na cabeça que nós estamos montando, você não vai esquecer mais. Você não vai esquecer mais, tá? Então vamos lá. Essas qualificadoras, elas agravam a reprovação da conduta. Então entendam bem. Lembre-se sempre, quando você lembrar de qualificadora, você lembra da conduta. A conduta é mais reprovada. A conduta é mais reprovada. E olha, vem aqui. Olha isso daqui. Com emprego, essa é uma das qualificadoras. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Outro meio insidioso ou cruel. Veja, pode ser outro meio que seja insidioso ou outro meio cruel. Que possa resultar perigo comum. Ou que também que possa resultar perigo comum. Tá. O que vocês entendem com isso daqui, pessoal? E esse monte de ou aqui, não fica meio inseguro? Não fica parecendo assim, nossa, mas que insegurança? Tá falando ou de um jeito, ou de outro, ou cruel, ou insidioso, ou que possa... Não deixa uma abertura muito grande? Deixa. Só que isso daqui, pessoal, é uma coisa que o legislador entendeu que deveria ser avaliado pelo juiz, pelas provas no momento. E por isso que ele deixou isso aqui como uma interpretação analógica, tá? E eu quero te explicar primeiramente o que é a interpretação analógica. Essa interpretação analógica, ela é admitida lá no nosso direito penal, tá? Lá no direito penal ela é admitida. Mas ela é admitida somente quando o próprio tipo penal, ele abre esse espaço para dando exemplos. Ele começa, parece que dá exemplos, né? Tais como outros meios semelhantes, outros de igual natureza, outro meio, outra forma. Então, outro tipo, ele começa a dar margem para que haja uma interpretação analógica, tá bom? Então, é diferente também de analogia, que a gente vai explicar isso daqui. Só que a própria lei, ela prevê essa abertura, uma abertura controlada para a compreensão de casos semelhantes, tá? Casos semelhantes. Importante, como eu já disse, de que ela é diferente da analogia. A analogia propriamente dita, que ela é proibida para criar crimes. A analogia, devido ao princípio da legalidade, ela é proibida para criar crimes, tá bom? A analogia, ela só pode ser in bona parte, a favor do réu, tá bom? In bona parte. A analogia pode ser in bona parte. Seguindo isso daí, nós temos outros casos de homicídio qualificado. A traição, emboscada, mediante dissimulação. Aí aqui de novo a interpretação analógica. Outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Imagina aí, amarrar, embriagar, drogar, seria um outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido? Então, isso aqui que nós estamos fazendo é nada mais, nada menos que uma interpretação analógica, beleza? Tá. Com emprego de arma de fogo de uso restrito. É outro ponto interessante também para a gente entender que a arma de fogo de uso restrito. Beleza? A arma de fogo de uso restrito. Às vezes o legislador tem... o examinador tem umas coisas, tá? É igual a banca da polícia. O que a banca da polícia faz? Parece que o examinador tá lendo a lei e falando para você, te perguntando se é certo ou se é errado. Isso aí você tem que dar uma analisada para entender direitinho, para avaliar. Mas tem outras vezes que o examinador da banca, ele coloca literalmente o artigo para você ali. Aí você tem que ter uma memória visual muito boa diante da lei. Pegou aí? Então vamos lá. Agora vamos para uma forma que é a mais cobrada nos concursos públicos, que é essa aqui, olha. Homicídio culposo. Ele é o mais cobrado, ele é o campeão de cobrar. Não tem jeito. Não cobra. Quando a gente vai analisar as assertivas ali das questões, A, B, C, D, a gente vê que cobra demais. E é só cobrança boba, gente, que todo mundo cai. Não tem jeito. O que é homicídio culposo? Não tem intenção de matar. Se eu não tenho intenção de matar, é homicídio culposo. Tá? Não tem intenção de matar. Não porque eu não previ ou porque não era previsível. Isso a gente vai conversar depois, quando tiver a nossa aula de dolo e culpa. Aula de dolo e culpa, a gente vai falar sobre tudo isso. Previsibilidade e previsão. Tá, mas quando acontece isso? Quando eu ajo com negligência, imprudência ou imperícia. Tá, beleza. Mas vamos por partes de novo. O que é negligência, pessoal? Negligência
é deixar de fazer o que deveria ser feito, tá? É a omissão de cuidado esperado. Nós, na sociedade, nós vivemos eu vivo, você vive esperando que eu tenha cuidado. O cuidado necessário com a minha vida. Os direitos das pessoas. Eu tenho que ter cuidado com os direitos das pessoas. Entendeu? Então nós vivemos uma sociedade que nós esperamos que o outro não seja negligente. Ou seja, que ele tenha cuidado com os meus direitos. O cara que é negligente, ele se omite em relação ao cuidado esperado que a sociedade espera dele. Tá bom? Então é isso. Deixou de sinalizar a via por causa de um buraco, não revisou os seus freios na hora de viajar, ele, sei lá, deixou lá o gás ligado lá e foi embora. E muitas coisas. Tem cada caso, se você for olhar na jurisprudência aí, tem casos que o camarada era cozinheiro, ele deixou o gás ligado lá, não percebeu, tinha todo um checklist pra ele fazer ali, pra ir embora, não percebeu, pegou fogo ali no restaurante e ele foi penalizado por isso. Qual que é outro caso? Imprudência, gente, imprudência. Bom, vamos lá. Um caso legal que a gente pode falar de negligência é o policial também, que ele efetua disparos, não falando no nosso caso, tá? Eu que sou policial também, efetua disparos sem olhar, ou então efetua os disparos num local que não pode. Ele pode estar, ele é habilitado para aquele ali, ele é perito, mas ele tá fazendo aquilo com negligência. Você não pode atirar na rua. Você não pode atirar daquele jeito. Aí você acerta uma pessoa, você é homicídio culposo por negligência, tá bom? Mas isso daí, gente, é uma discussão. O interessante é você entender isso aqui. Daqui a pouco eu vou deixar um resumão legal para vocês aqui, tá? Imprudência. Um caso de imprudência é fazer algo proibido ou algo arriscado sem os devidos cuidados, tá? Vamos lá. O que é fazer? Quando a pessoa faz algo proibido, ela está sendo imprudente. Você não pode fazer isso. Você tem uma norma proibindo você de fazer isso. Ou tem uma norma falando que se você fizer isso, você deve fazer com os devidos cuidados. Quando você faz a norma e quando você é proibido, você está agindo com imprudência. Quando você faz, você é permitido, mas você faz sem os devidos cuidados legais, aí pronto, você também é imprudente. É o cara que age com ousadia, é ousadia. O cara é ousado. Só que ele é tão ousado que ele causou um homicídio culposo, tá? E também tem o caso da imperícia, tá? A imperícia é um outro caso interessante. Me lembra que eu vou dar um outro exemplo, tá, pessoal? De negligência, tá? Negligência, tá? Imperícia é o caso da falta de técnica. Quem que é perito? Já viu aquele cara que vai na cena do crime, ele passa ali passa pelas faixas ali que as nossas... Ô, gente, eu esqueci o negócio, tá bom? Depois eu lembro. Ele passa ali, vai pra cena do crime e, com isso, ele vai analisando o corpo, ele analisa a cena do crime, ele é perito para aquilo. Agora, se uma pessoa que não é perita para aquilo vai lá e mexe na cena do crime, ele tá cometendo um outro crime, né? Fraude processual, em tese. Mas, no caso aqui, vamos supor que o médico, ele erra num procedimento básico dele, ou ele, na realidade, ele não tem uma qualificação para fazer uma cirurgia no coração. Ele não é cardiologista. Ele é cardiologista, mas ele não está especializado em fazer aquela cirurgia. Aí ele cisma de fazer aquilo, ele erra num procedimento básico ali, ele erra naquele procedimento, ele está sendo imperito. Tá bom? Ele não tem o preparo necessário, como está na tela aí, para aquela atividade. Não tem o preparo para aquela atividade. Ele não domina aquela técnica. Se ele não domina a técnica, ele não pode fazer. Então, esses são os casos de imperícia, imprudência e negligência. Outro caso de negligência muito interessante que acontece, e você não deixa acontecer não, hein? Deixar o seu like aqui nesse vídeo e me seguir aqui, se inscrever no canal aqui nas redes sociais, trazendo um conteúdo fino, guia dos leigos para você, tá bom? Ó, lembrando que isso aqui, gente, é produzido com todo carinho e explicado para vocês com muito, muito apreço, tá? Aqui, para você falar que eu tô deixando você na mão, olha aí.
resuminho de bolso, de negligência, imprudência e imperícia. Negligente é aquele que devia fazer, não fazer o que devia, negligente. O negligente é não fazer o que devia. O imprudente é fazer o que não devia. E o imperito é não fazer o que deveria fazer. Não sabe fazer o que deveria. Embolei tudo, né? Deixa eu começar de novo aqui. Segunda chance, tá? O negligente é não fazer o que devia. O imprudente, ele faz o que não deveria. Já o imperito, ele não sabe fazer o que deveria. Então é isso, beleza? Quase que não sai, hein? Pelo amor de Deus, né? Tá, beleza. A imperícia, o crime de homicídio culposo, ele tem aqui a detenção de 1 a 3 anos. E o que isso importa? Importa que ele não cabe sursis ou não cabe sursis penal? Cabe sim. Então vamos lá. O crime de homicídio culposo, ele cabe sursis processual. Ele cabe também um sursis penal, pelos motivos que eu vou te falar aqui agora. Eu vou até levantar aqui e puxar também o sursis penal para vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Crime de homicídio culposo, ele cabe sursis processual e ele cabe sursis penal. O sursis processual, previsto lá no artigo 89 da Lei de Juizados Especiais, ele tem como requisito-chave que o crime deve ter a pena mínima combinada igual ou inferior a 1 ano. Tá. E o homicídio simples aqui, ele tem a pena de detenção de 1 a 3 anos. A pena mínima é 1. Beleza? E o sursis penal, é o caso do artigo 77 do Código Penal, o requisito-chave dele é que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença não pode ser superior a 2 anos. Se a pessoa tiver menos de 70, agora se ela tiver mais de 70 anos, 4 anos, que é essa pena privativa de liberdade na hora da sentença. Então, o sursis processual é na hora do processo, antes do processo. Então, o processo vai ficar suspenso ali e aquela pessoa ela vai cumprir umas condições impostas pelo juiz. E o sursis penal é o caso de depois que foi condenado, ele teve a pena, no caso, ela não foi superior a 2 anos, beleza, para pessoas até 70 anos. As pessoas maiores de 70 anos, se não for condenado a mais de 4 anos, pode ter esse sursis penal. Aí vai cumprir umas condições ali, tá? E simples. Outro pontinho que é muito caidor em prova é esse daqui, causas de aumento nos crimes de homicídio. As causas de aumento, pessoal, elas são simples, mas vocês vão entender aqui, ó. Vamos lá. No homicídio culposo, as causas de aumento são as seguintes. Vamos lá, comigo. Aumenta de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Então, se a pessoa é menor de 14 anos ou maior de 60, não é 70, é 60. Então, aumenta-se o crime de homicídio doloso de 1/3. Bom? Agora, pode aumentar o crime de homicídio doloso de 1/3 até a metade? Em quais casos? No caso, quando é praticado sobre o crime de milícia privada, com pretexto de prestar segurança ou por grupo de extermínio. Lá na lei, pessoal, não deixa muito claro não, mas é o seguinte, se o crime for culposo, ele também pode cair nesse caso de aumento de 1/3 até a metade. Porque o cara pode cometer um crime de homicídio culposo praticado por milícia privada, com pretexto de segurança? Pode. Aí ele vai lá, vai bater no cara e não quer bater, ele mata. A milícia vai lá, só espancar o cara e mata. Beleza, homicídio culposo, 1/3 até a metade com essa causa de aumento. Agora, o homicídio culposo, quais são as causas de aumento dele? Olha, quando a pessoa deixa de prestar socorro imediato à vítima, quando a pessoa não procura diminuir as consequências do seu ato, ou seja, não prestou socorro não, vai lá, meu filho, liga pro 190, pede ajuda, faz alguma coisa, tá? Foge, mas ele foge para evitar prisão em flagrante. Muita atenção, porque nas provas pode colocar assim, só foge, tá bom? Mas tem que ser fugir para evitar a prisão em flagrante. Ele pratica o ato com inobservância, pratica o crime com inobservância de norma de regra técnica, de profissão, arte ou ofício. Olha, isso aqui já deu pano pra manga pro STF, inclusive virou até súmula, foi até sumulado isso daí, tá? Nós vamos discutir isso daqui a pouco, quando nós falarmos sobre
como a doutrina, a jurisprudência entende o processo penal, o crime de homicídio, processo penal, meu Deus. Onde é que eu fui agora? Vamos lá. Perdão judicial. Um outro tópico, falei que a gente ia destrinchar o nosso artigo 121. Então, se você não é inscrito, tá vendo isso daqui até agora, e se inscreva. Tá gostando? Deixe seu like, tá bom? Depois você comenta também. Se você gostou do vídeo, comenta, tá bom? Isso me faz fazer mais vídeos assim para ajudar você que para prestar concurso da Polícia Militar, aqui ó, Polícia Militar, viu? Aqui ó, divisa aqui. Tenente da Polícia Militar, tá? Vamos lá. Perdão judicial, ele só cabe no homicídio culposo, tá bom? Só cabe no homicídio culposo. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. Gente, isso aqui não é um poder-dever mais, tá bom? Isso aqui é um poderá de que o juiz vai avaliar ali se ele vai deixar de aplicar a pena ou não. Porque ele vai avaliar se as consequências da infração, ela atingiu o agente de forma que tão grave que a sanção penal ela se torne ali desnecessária. Então o juiz vai avaliar isso. Ele não vai ter um dever, não. Ele vai poder avaliar ali, tá? E outra coisa, o perdão é uma causa extintiva de punibilidade. É uma causa extintiva de punibilidade, conforme o artigo 107 lá do Código Penal. E também é um ato unilateral. O que é isso? Eu não quero aceitar o perdão, eu quero ser punido. O juiz fala assim, meu filho, me ajuda isso, eu vou te perdoar e pronto. Você não tem que aceitar isso aqui, não. Perdão judicial é assim, tá? É doloroso. Vamos lá, aqui. Cabe em homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do CTP. O artigo 302 do CTB, ele fala o seguinte, que o crime de homicídio culposo praticado em direção de veículo automotor. Pode ter esse perdão? Pode sim. Bom, pode sim. Eu já te expliquei até um caso. Agora, como a jurisprudência, outro tópico, tá? Como a jurisprudência trata o artigo 121 do Código Penal? Bom, no caso de competência, a competência do tribunal do júri, né? Já tá batido o martelo e a lei. Agora, quanto aos hediondos, o homicídio qualificado é hediondo. Todos os homicídios qualificados são hediondos. O homicídio simples também é hediondo quando ele é praticado na atividade típica de grupo de extermínio, tá bom? E a prisão temporária, pessoal? Nós vamos ter um tópico, ter uma aula só explicando sobre prisão temporária. Só explicando sobre prisões. Vamos tratar sobre todos os tipos de prisões, tá? Processo penal. A prisão temporária também é cabível no crime de homicídio quando houver fundadas razões de autoria e participação. Homicídio doloso, tá? Doloso. Tá. Bis in idem. Tá. Tem um caso de bis in idem que eu acabei de falar pra vocês ali em cima e vou repetir. Que gerou até essa súmula aqui do STF. Esse bis in idem aqui. A súmula e o informativo. Olha, vê que tá escrito aqui, olha. Não há bis in idem quando a punição duas vezes que é a punição duas vezes pelo mesmo fato. Então vamos lá, de novo. Não há bis in idem, ou seja, punição duas vezes pelo mesmo fato, em usar a imperícia para fundamentar a culpa, né? E a inobservância de norma técnica para majorar o crime de homicídio culposo. Então, a imperícia, ela foi fundamentada, ela foi usada para fundamentar a culpa, para dar aquela culpa. Não, você foi culpado mesmo, homicídio culposo. E a inobservância de norma técnica para majorar o homicídio culposo. E para finalizar, legítima defesa da honra. Pode? Não pode. O STF proibiu essa tese, porque seja qualquer forma, seja argumentos que induzam essa tese, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, ou até mesmo durante o tribunal do júri. Pessoal, esse aqui é o guia dos leigos. É o nosso guia dos leigos. Eu sou leigo, gente. Você também é leigo. Em muitos pontos aqui eu sei que você não lembrava. Então não é vergonha nenhuma assumir que nós somos leigos em alguns pontos, porque só assumindo isso que nós conseguimos evoluir, tá beleza? E olha o que a gente construiu no decorrer. Olha o que a gente construiu nessa aula. Veja bem, olha tudo que a gente construiu nessa aula. Vai estar disponibilizado para você aqui no canal, na descrição desse vídeo, no Guia dos Leigos, onde nós falamos sobre o crime de homicídios. Pessoal, prazer enorme tratar com vocês. Foi uma aula rapidinha de 30 minutos. Minha continência para vocês.
Até a nossa próxima aula.